Voltando aqui, né, com o nosso Bem Assim especial, referente ao Outubro Rosa. E agora eu já estou com duas convidadas também muito especiais aqui pra gente, que já vieram aqui no programa, então elas já são de casa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Carmen, psicóloga. Muito obrigada, Cíntia, nutricionista. Obrigada. Sejam bem-vindas. Eu já começo perguntando, câncer de mama, de alguma forma vai afetar o nosso emocional, né, Carmen? Sim, bom dia, Mara. É um prazer estar de volta aqui com você. Ai, coisa boa. Realmente, né, o diagnóstico do câncer de mama é algo que comumente, né, fragiliza muito, principalmente as mulheres. Uhum. Então, o receio do diagnóstico e muitas vezes durante o tratamento a gente pode perceber algumas alterações emocionais referente a tudo que se sabe já a respeito do câncer. Né? Como já foi falado, o câncer é uma doença que traz muito estigma, que as pessoas ainda associam de forma muito negativa. Uhum. Né? E todos esses preconceitos a respeito do câncer muitas vezes fragilizam até antes do próprio diagnóstico. Pois é, porque mesmo hoje a gente tendo números, né, expressivos em relação à cura, quando a gente fala de câncer de mama, tem muita gente que ainda acaba associando, né, assim, a minha vida acabou, é o fim da minha vida, né, eu vou falecer, né? Isso. Principalmente no primeiro impacto, né? A partir do diagnóstico, o primeiro contato que a pessoa tem com o nome câncer, geralmente traz essa associação, né? De fim de vida, de finitude. Uhum. Até porque o processo de adoecimento, ele causa uma ameaça, ele desperta no indivíduo uma ameaça à vida, né? Então, o primeiro impacto geralmente é esse, de que eu vou morrer, de que eu vou sofrer muito durante o tratamento, então isso acaba ficando como algo que está à frente de tudo que realmente ele vai vivenciar, que ele pode vivenciar durante o tratamento. E a alimentação, né, Cíntia, ela também acaba sendo muito afetada quando a gente fala do tratamento do câncer de mama, porque tem muita gente ou que perde completamente o apetite, não quer comer nada, ou às vezes acaba descontando a ansiedade na comida, né, também. Exato. É muito comum existir as alterações, né? Eu sempre explico que ou o paciente perde peso ou ele ganha peso, porque a gente tem aquela parcela da população que nervosa come pouco e aquela parcela que quando está ansiosa come muito, né? Então, é muito comum até as pacientes se preocuparem quando perdem peso no início do tratamento. Eu já tive paciente de chorar na primeira vez que subiu na balança porque tinha perdido peso e aí já vem aquela associação de que o câncer emagrece e que traz, e na verdade não era por isso, né? Como a Carmen estava dizendo, quando o diagnóstico chega, é natural que as pessoas elas tentem fazer uma faxina geral nos hábitos, né? Aquilo que a gente não faz de método preventivo, quando o diagnóstico vem, as pessoas querem, assim, botar tudo no lugar. Então, sai muita coisa, muitos alimentos calóricos, as pessoas cortam refrigerante, cortam doce, organizam o que deveria ter organizado antes, né? E aí, depois do diagnóstico, quando existe essa organização, é natural que se perca um pouco de peso, né? Porque está cuidando-se da alimentação de uma maneira que não cuidava antes. Isso para as pessoas que tinham uma alimentação muito desorganizada. Sim. As pessoas que já eram regradas, então eu recebo pacientes que eram vegetarianos ou que eram atletas, esportistas. Normalmente a tendência é contrária, ganhar um pouco de peso, porque tô doente, preciso comer, vou mudar, não vou mais fazer como eu fazia antes. Tão restritivo. Isso, aí a família chega e todo mundo faz aquelas comidas para você ficar mais forte. Então, dependendo do perfil alimentar da pessoa antes do diagnóstico, existem realidades diferentes, né? A pessoa que tem hábitos errados perde peso. A pessoa que equilibrava muito acaba sentindo a necessidade de um fortalecimento nutricional e ganha um pouco de peso. Então, as duas realidades são absolutamente comuns, a depender do histórico. E como é importante a gente falar sobre isso, né? Assim, desmistificar, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, não, eu estou emagrecendo por conta do tratamento, ou então eu estou engordando por conta do tratamento, né? E aí, tudo questão de hábito alimentar, né? Exato. Muitas vezes a gente só precisa entender qual é o cenário daquele paciente, em que realidade ele se encontra e desmistificar as duas coisas, né? O que organizou a alimentação, eu sempre explico que, assim, não se apegue, porque o paciente chega assim a dizer, mas eu pesava 80 quilos. Sim. E agora eu tô com 72, eu perdi 8 quilos. Eu digo, olha, mas deixa, vamos agradecer, né? Deixa esses 8 pra lá e vamos partir de agora, porque você não tem que querer voltar pro peso que tinha antes, porque, mas se eu ficar, as pessoas estão me olhando e estão achando que eu tô com cara de doente, e estão achando, não, você tá saudável, perder um peso que você tinha excesso é saúde, né? Não é doença.
E no outro aspecto, as pessoas que acabam engordando é entender que o processo, principalmente do câncer de mama, muitas vezes atrapalha, né? Existem estímulos hormonais, alterações hormonais, Sim. que muitas vezes levam a um ganho de peso, que não pode se justificar só pela medicação, porque senão cria um ciclo vicioso, mas é porque eu tô fazendo hormônio, né? Sim. E aí, mas entender esse processo e saber que com acompanhamento é possível mudar essa realidade do ganho de peso, porque no câncer de mama especificamente é muito mais comum ganhar do que perder. Sim. E, Carmen, assim, é normal, não sei se a gente poderia falar, né, que é normal, mas enfim, pode acontecer de algumas mulheres acabarem desenvolvendo transtornos psicológicos por conta desse diagnóstico, por conta de todo esse processo que é a luta contra o câncer de mama? Olha só, Mara, é importante a gente ter em mente que o processo de adoecimento ele é um recorte da vida do indivíduo. A Cíntia falou uma coisa super interessante dessa questão de que tem pessoas que quando estão ansiosas comem, tem pessoas que quando estão ansiosas ou apreensivas ficam sem fome. Né? Então, perceba que já é um hábito de comportamento que elas trazem para o processo de adoecimento. Quando a gente fala com relação às questões emocionais, isso também acontece. Então, se você já é uma pessoa ansiosa, se você já é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com mudanças, né, que fica apreensiva com facilidade, durante o processo de adoecimento, essas alterações emocionais, elas também vão acontecer, tá? Eu não associaria isso ao transtorno mental, porque para o transtorno mental precisa existir uma predisposição, né? Durante o processo de adoecimento, o processo de adoecimento pode até ser um gatilho para que isso se manifeste. O que pode acontecer é, durante o adoecimento, ou durante o processo de tratamento, as mulheres apresentarem muitas fragilidades emocionais, por tudo que está se vivendo, né? Por tudo que foi construído, como a gente já falou aqui, né? Por todos os conceitos que são preconcebidos a respeito do câncer e por todas as expectativas que se criam. Né? Vamos considerar que quando uma pessoa recebe o diagnóstico, ela começa a vivenciar várias mudanças. Mudança na alimentação, mudança na vida social, mudança muitas vezes nas atividades laborais, né? E todas essas mudanças podem sim gerar algumas fragilidades, algumas alterações emocionais. Eu vou pegar esse gancho que a Carmen está falando agora aqui pra gente, que eu vou chamar um vídeo. É o seguinte, eu queria convidar você agora para assistir, né? Um vídeo que eu achei na internet, tá? A história da blogueira Débora Amorim Tomás de Aquino. Coloca aqui a câmera pertinho, isso. Ela descobriu câncer de mama em 2015, logo depois do seu casamento, e contou como foi que ela venceu a doença. Vamos conferir. Em abril de 2013 eu casei. Depois do casamento eu estava assistindo televisão, senti um nódulo, né, na mama esquerda. Fez a biópsia e deu como ausência de células malignas. Em agosto, eu senti que o nódulo latejava e daí eu tava sentindo que ele tava crescendo. Aí eu fiz a biópsia e aí nessa é que deu o diagnóstico de câncer. Eu operei dia 28 de dezembro, eu fiz uma mastectomia bilateral e aí dia 25 de janeiro, 26 de janeiro eu comecei a... Muda muita coisa na vida, né, durante o processo da quimioterapia. Não é um processo fácil, assim, então o casamento muda muito, a gente tem uma filha pequena, então a gente procurou focar muito nela para que ela passasse por isso de uma forma tranquila. Assim, a família foi essencial, né? Meu marido foi super, acho que ele foi a peça-chave, assim, né? Descobri amigos que eu nem imaginava que eu tinha, então isso foi uma coisa que eu até falo, muito positiva, que o câncer me trouxe. Acho que o mais difícil durante o tratamento, desde o diagnóstico, foi receber a notícia que eu estava com câncer. Então isso foi, assim, você perde o chão, né? Porque você pensa, meu Deus, eu vou morrer. E a segunda coisa foi o dia que eu tive a notícia que eu ia ter que fazer a químio. Porque eu tinha um cabelo enorme, né? Então eu só pensava no meu cabelo, né? Eu falei, meu Deus, meu cabelo. Depois você vê que existem coisas piores, né? Você conhecendo outras pessoas e vendo outros tratamentos, você fala, gente, o cabelo é o de menos. Hoje eu tô viva, tô curada, né? Então... O Dr. Marcelo foi, assim, um outro anjo na minha vida.
As enfermeiras foram, assim, sensacionais. E elas sempre ficavam lá 15, 20 minutos conversando comigo sobre outros assuntos para poder, acho que, me distrair até o sono vir. Mas, assim, elas sempre foram muito cuidadosas, sabe? Tipo, o dia que tava frio, colocava cobertor, então, assim, bem mãezonas, assim. Sou corredora, amadora, né? E apaixonada e adoro correr. Então, eu tenho um blog sobre bem-estar, sobre fitness e corrida e tal. E aí, quando eu tive o diagnóstico, eu percebi que eu podia ajudar outras pessoas, dependendo da forma que eu levasse meu tratamento. E no fim, eu tive algumas coisas muito interessantes que aconteceram ao longo do tratamento, assim, de ajudar pessoas, assim, eu recebi muitos e-mails de muitas meninas que estavam passando pela mesma coisa, né? Eu acho que eu consegui ajudar essas pessoas. O câncer é um processo difícil, né? Eu acho que é um processo de autoconhecimento, de mudança interior. Então eu costumo falar que pra mim, Débora, foi um presente, porque eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, sabe? Eu mudei, em 6 meses eu mudei o que eu não mudaria a minha vida inteira. Então, sempre o conselho que eu dou para as pessoas que estão passando por isso é: esteja aberto para aprender as lições que a doença vai te dar, porque eu acho que ela vem para isso. Achei muito legal trazer esse depoimento, porque assim, cada pessoa vai viver de uma forma, né, Carmen? Você estava falando. E é importante a gente conseguir validar, sabe, Mara? Muitas vezes a própria família, ela falou sobre a rede de apoio, né? O quanto que o marido foi importante, o quanto que os amigos foram importantes. De fato, é de grande importância a gente conseguir ter uma rede de apoio durante o tratamento, né? Seja da família, seja de amigos. Ter a equipe multidisciplinar que pode estar orientando, que pode estar acolhendo. E principalmente de você validar o que você está sentindo. Porque muitas vezes espera-se que você reaja da mesma forma que eu reagi, que uma colega reagiu, né? E a gente sabe que cada pessoa vai interpretar, como eu falei no começo, a vivência do adoecimento é um recorte da sua vida. Então, cada pessoa vai reagir, né, da sua forma individual. Uhum. E é importante também a gente validar que durante esse processo a gente não floreia, né? O processo de tratamento é um processo difícil. Ela até fala, né, assim, olha, não é fácil, é difícil, fácil. Mas para mim, no caso dela, né, ela tentou ver de uma forma positiva. Isso, porque o adoecimento, o câncer especificamente, ele traz para o indivíduo a possibilidade de ressignificar tanta coisa. Né? A gente estava comentando aqui sobre o cabelo, né? Quando o paciente ele começa a fazer o tratamento e sabe que vai cair o cabelo, é um impacto tremendo. E muitas vezes elas sofrem, né? Até esses primeiros 15 dias, que é quando a gente sabe que vai começar a cair, elas sofrem, elas entram em contato com esse externo. Uhum. Mas a partir do momento que o cabelo cai, muitas delas, não são todas, né? Porque cada um realmente vai lidar de uma forma diferente, mas muitas delas se percebem libertas, sabe? Para poder falar sobre a doença, para poder se encarar dentro do processo de adoecimento. E isso faz toda a diferença para como ela vai viver o tratamento dela. E quando a gente fala de tratamento, né, também por isso que eu trouxe até vocês duas juntas, porque eu acho que a psicologia e a nutrição do tratamento do câncer, elas vão andar muito juntas, porque elas vão ajudar bastante essa pessoa a ser forte, tanto, né, por dentro, como também por fora, ser uma pessoa saudável, né? A nutrição, ela é fundamental quando a gente fala desse tratamento, do câncer, especificamente do câncer de mama, Cíntia? É fundamental. Fundamental porque o tratamento do câncer de mama, eu sempre explico que o objetivo do acompanhamento nutricional é para a gente ir tornando o processo leve, né? Muitas vezes eu acho que satisfatório é quando o paciente chega no consultório com a sensação de que não foi fazer muita coisa. Sim. Então, assim, ele faz aquela pequena queixa de meu intestino não funcionou um dia. Se a gente intervém nesse momento, isso não vira uma constipação de 4, 5 dias que piora a náusea, que causa desconforto. Sim. Então, o acompanhamento nutricional durante o tratamento, mesmo que o paciente se entenda bem,
não, mas está tudo bem, eu acho que não estou precisando, mas o nosso objetivo é apagar as faísquinhas para que aquilo não vire uma fogueira, né? Então, assim, eu até faço uma associação com aqueles menininhos que jogam terra na estrada. Sim. Eu digo, olha, o objetivo é ir tapando os buracos que vão abrindo para não virar uma cratera. Então, assim, você vem aqui, a gente vai fazendo as condutas à medida que o tratamento vai passando, porque cada ciclo de quimioterapia, principalmente, ele é muito individual. Então, assim, o que se tem e o que se traz de efeito colateral em um ciclo não necessariamente vai perdurar durante todos os outros. Sim. E o que não apareceu até agora não significa que não vai aparecer. Então, esse acompanhamento em cada ciclo é importante para que a gente consiga ir identificando pequenas lacunas, né? Porque no câncer de mama a gente fala muito, além do processo da quimioterapia, tem a cirurgia também, que é uma coisa importante de se falar, porque existe uma conduta específica de preparação cirúrgica. Então, existe uma conduta pré-cirúrgica para que o paciente tenha uma boa cicatrização, tenha uma boa recuperação, tenha um pequeno tempo de internamento. Então, não é só para quimio, não é só para rádio. A rádio também existe alguns cuidados específicos, mas a gente precisa entender que é durante todos os processos. E depois que os tratamentos acabam, a gente entra numa fase de prevenção de recidiva, né? Porque a gente sabe que a recidiva pode acontecer e um dos fatores de risco é o excesso de peso, são alguns hábitos alimentares. Então, a gente precisa ter toda essa cautela e essa atenção nessas fases para que o paciente chegue ao final do tratamento. Para mim, sensação de dever cumprido é quando o paciente chega no final e fala assim, meu Deus, acabou e eu nem percebi, né? Que coisa boa, já terminou. Então, assim, é muito melhor do que o paciente que chega no meio do caminho, já com muitos abalos que passou até ali, que só vem descobrir a importância deste acompanhamento, né, com toda uma equipe, quando já passou por muitas mazelas. Então, assim, elas são preveníveis desde que o paciente tenha um bom acompanhamento. A gente precisa tirar a ideia de que, assim, acompanhar só com o médico é suficiente, né? Existem especialidades específicas voltadas para esse cuidado individual de cada queixa. Sim, e foi ótimo você falar isso, né? Que muita gente tem esse pensamento, não é só com o médico, né? Não, gente, tem tantos outros profissionais muito bem capacitados, qualificados para poder ajudar você a passar por esse momento. E uma das coisas também que você falou, a gente já está se caminhando para o final, então eu já vou até pedir para a gente fazer o fechamento. Você falou muito sobre a questão da prevenção, né? Uma alimentação saudável, atividade física, tudo isso pode ajudar a prevenir o câncer, né? De acordo com estudos. Então, que não se procure logo quando acontece, né? Se procure antes também, né? Exato. As pessoas falam muito, mas a genética, né? A gente tem o mau hábito de quando acontece, associar a uma fatalidade. Mas que tragédia, né? E muitas vezes não é. É uma tragédia anunciada que quando você tem a preocupação de olhar para trás e entender quais foram os plantios, a gente entende, né? Por mais que exista carga genética, mas os estudos já são bem conclusivos que o estilo de vida, ele pode inibir essa predisposição genética através do estilo e do hábito de vida. Então, ninguém está condenado por ter uma família que tenha casos a desenvolver a doença, desde que tenha certos cuidados e certas atenções. Então, eu acho que a prevenção é a bandeira do momento, né? Para as pessoas entenderem que tanto para o câncer de mama quanto para todos os outros tipos de câncer, existem sim condutas preventivas. Muito bem. E cuidar do nosso psicológico, do nosso emocional também, antes de acontecer, enfim, durante toda a vida é muito bom, né, Carmen? É verdade. Muitas vezes, Mara, as pessoas elas esperam vir para o psicólogo quando elas apresentam alguma sintomatologia, né? E o que Cíntia falou tem muito a ver também com a questão do acompanhamento psicológico, né? Você não precisa vir para o psicólogo se você estiver chorando demais, se você não estiver aceitando o tratamento. Tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu aceitei o câncer, eu aceitei o tratamento, né? Muitas vezes o acompanhamento não é porque você está negando o processo, mas é para acompanhar você durante todas as mudanças que você vai vivenciar. Então, realmente é um suporte, é um espaço de fala, é uma forma de facilitar o conhecimento, né, das suas reações, das suas emoções durante esse período. Então, vai ter momentos que você vai estar mais indisposto, mais entristecido, né? Não vai querer muito contato, não vai estar querendo se expor demais. Você precisa compreender, né? E o serviço, o acompanhamento psicológico, ele auxilia nesse processo de compreensão mesmo, de comportamento. Eu sempre digo aos meus pacientes com relação ao psicólogo, quando eu insisto que eles procurem, eu digo, você não vai casar com a psicóloga, né? Você vai lá, não é para até que a morte nos separe, não. Você conhece, você gosta, tá ótimo.
E outra é que, assim, a gente compartilha emoções numa terapia que a gente não tem condição de compartilhar com quem está ao nosso lado. Era isso que eu ia falar. Então, assim, pai, mãe, filho, você não vai falar tudo que você está sentindo. Então, é um espaço, eu sempre falo para ela, é uma válvula de escape. Chegue lá e bote tudo para fora que você está sentindo, porque mesmo que você não consiga ter nenhum tipo de contribuição, você consegue diminuir essa pressão. Exato, porque às vezes a gente guarda tudo aquilo ali pra gente que a gente não quer preocupar o familiar, Na a gente não quer preocupar o amigo, né? A gente quer, isso. não, nós somos fortes. E assim, mostrar que tá tudo bem. Isso. Né? Então, para mostrar que tá tudo bem, muitas vezes eu acabo velando o que eu tô sentindo. E é interessante que às vezes eles chegam no consultório e dizem assim, eu vim para cá porque a nutricionista encaminhou, porque a física encaminhou, mas assim, eu nem sei o que é que eu vou falar. Quando menos espera eu que não falei nada, né? Já tá ali, né? Sendo totalmente ajudado. Isso. Meninas, coisa boa ter vocês aqui mais uma vez comigo. Obrigada pela presença de verdade, ainda mais nesse programa especial, que eu tenho certeza que tocou no coração de pelo menos uma pessoa, que ajudou alguém aí a entender por que é tão importante esse tratamento multidisciplinar. Contatos, redes sociais, já vamos compartilhar aí pra gente fechar. E se quiserem também, já aproveitem e deixem uma mensagem. Tá. Então, assim, eu quero enfatizar para que vocês, as mulheres, se permitam, as mulheres e os homens, porque a gente sabe que o câncer de mama também acomete aos homens, se permitam, né? Muitas vezes, Mara, as pessoas evitam o acompanhamento de rotina, né? Evitam ir para o médico, evitam fazer o toque, evitam fazer os exames que são passados, pelo medo do diagnóstico. Né? E assim, é importante a gente ter em mente que quanto mais cedo se descobre, né? Quando a gente fala do diagnóstico precoce, a gente sabe que no câncer de mama, 95% dos cânceres de mama são possíveis de cura, né? A partir do diagnóstico precoce. Então, que a gente possa fazer os acompanhamentos que são indicados, né? E desmistificar essa ideia tão negativa associada à morte, né? E se tiver dificuldades, que busque apoio, que busque ajuda psicológica. Psico Carmen Costa? Psico Carmen Costa, no Instagram, fiquem à vontade. E atendimento presencial no Harmony, é só ligar para o 99810-7468. Muito bem, Cíntia. Bom, eu queria só, assim, passar a mensagem que a nutrição, ela não precisa ser penosa, né? A alimentação saudável, ela pode ser saborosa, ela pode ser atrativa, as pessoas precisam tirar a ideia de que, por entrar num acompanhamento nutricional, ele é muito menos restritivo do que se imagina. Então, eu gosto muito quando os pacientes chegam e dizem assim, nossa, eu achei que eu ia chegar, eu tô saindo comendo mais do que quando eu entrei, porque as pessoas chegam com tantas preocupações que acabam cortando muito mais do que precisa. Sim. Então, o acompanhamento nutricional, ele não entra para o paciente, seja na prevenção ou no paciente diagnosticado, ele não vem para tirar o prazer da alimentação, né? Eu sou absolutamente contra qualquer tipo de nutrição que você não tenha prazer em se alimentar, porque a alimentação, ela está dentro do convívio social, então não dá para perder a socialização, não dá para não ter a opção de comer para sair com a família. Então, que o acompanhamento nutricional seja entendido como uma forma de passar pelo tratamento de uma forma bem, né? Para a gente vencer esse processo juntos. Meu Instagram é Cíntia Nutri, né? Meu Cíntia é bem chique, com 2 Y e um TH. Então, não façam bullying com o meu nome. Nada de confundir, né? As pessoas perguntam, mas Única. é qual Y? Eu digo os dois, para não meu ter amor. dúvida. E ainda tem TH, viu? Exatamente. Então, é Cíntia Nutri e o atendimento no Harmony também. E marcação de consultas é o 99655-4449. Obrigada, isso. Mara. Eu que agradeço. Obrigada mesmo, tá? A vocês. Muito obrigada a você também que ficou aqui com a gente. Esse programa ele vai ficar disponível, tá? No nosso canal do YouTube. Lá é só TV Mar Canal 525. Vai lá, acessa. Você vai poder conferir e reassistir quantas vezes você quiser, tá? A minha intenção aqui, ao pensar nesse programa, é trazer para você, né? Mostrar que você pode ter uma rede de apoio, tá? Para te ajudar em diversas áreas quando a gente fala de câncer de mama. Outubro Rosa, previnam-se, tá? Sempre. Busquem um diagnóstico precoce. Nada de ficar só assim, quando a doença, né, surge. Não, já começa adiante, tá? Se previne mesmo. Obrigada a você. Tchau, tchau e até amanhã. Oral Unique. Cada sorriso é único.